Bem, vamos olhar para alguns exemplos específicos do uso de OpenMP. Nesse exemplo que aparece aqui, que vocês podem acessar depois através do site do CodeRun aqui, tivemos um programa em C, uma função main, etc. Depois, a partir do início da função main, a gente tem um código sequencial que é executado pela main thread. E quando chega nesse ponto em que aparece aqui que o programador coloca o pragma OMP parallel non-threads for, então, essa diretiva pragma, essa palavra pragma vai servir para que seja especificada uma diretiva OpenMP. Toda diretiva OpenMP vai ter esse começo OMP aqui, e depois vem a especificação do resto da diretiva. Nesse caso, esse parâmetro parallel, a diretiva parallel, vai falar a linha de código que vem a seguir, ou o bloco de código que vem a seguir, nesse caso definido entre chaves, vai ser executado por múltiplas threads. Nessa diretiva há um parâmetro a mais aqui, que é chamado uma cláusula, nesse caso, num-threads 4, indicando que o bloco de código que vem a seguir deve ser replicado por 4 threads. Vejam, o que o programador precisou fazer para esse bloco de código ser executado por 4 threads? Só colocar essa diretiva aqui, esse pragma MP parallel, e uma cláusula no threads 4, dizendo execute o bloco de código a seguir por 4 threads. Ao final do bloco paralelo, as threads que foram criadas para essa execução vão ser sincronizadas e apenas a thread associada à função main, nesse caso, que é chamada de master thread, prossegue. Então, nesse código, se vocês experimentarem lá, vocês vão ver que esse printf goodbye, por exemplo, vai ser impresso uma vez só. Vamos ver um próximo exemplo aqui. De novo, um código simples em C, a diretiva pragma MP parallel. Nesse caso, está vendo que foi omitida a cláusula que define quantas threads serão usadas. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto aqui. Esse código em vermelho indica o bloco de código paralelo, que vai ser replicado pelas threads. E a gente vê aqui essas reticências antes e depois do printf, indicando outros códigos que poderiam estar aqui dentro. E aqui a função printf. Nesse caso, estou usando duas chamadas de função. Uma delas é essa mpgetThreadNum e a outra o mpgetNumThreads. Quando o compilador com o OpenMP enxerga essa criação, na análise prévia do código, enxerga essa especificação da pragma MP parallel, ele vai criar um time de threads e todas as threads do time vão replicar aquele código que está ali. As threads de um time têm um número lógico. A thread master, que foi aquela que encontrou a região paralela, tem um identificador lógico 0, e as demais têm um identificador que vai de 1 até número de threads menos 1. Se a gente usar essa função mpgetThreadNum, para cada uma delas vai ser retornado um índice lógico dessa thread. E essa função mpgetNumThreads retorna o número de threads num time. Ué, mas como que o compilador decide quantas threads usar nesse caso? Se na pragma MP parallel não foram especificadas quantas threads devem ser usadas. A gente vai ver que esse número de threads pode ser especificado como uma chamada de função anterior a esse ponto de código, pode ser definido como uma variável de ambiente específica, ou pode ser assumido um valor default, que é igual ao número de cores, ao número de processadores que tem no código. Beleza? Quando a gente usa as funções da biblioteca de OpenMP, é preciso colocar aquele include omp.h no código. Se a nossa programação paralela com o OpenMP for usar só as pragmas, daí nem precisa desse include aqui.